Olá a todos, meu nome é Bruno Gomes de Noronha, eu tenho 29 anos, sou natural de Araripina e fui monitor do Centro de Referência em Ciências da região do Araripe na turma de 99 até 2005. Eu me formei em Biologia pela Laureate International Universities em 2011, cursei o mestrado em Ciências Florestais pela UFRN e agora estou fazendo Engenharia Florestal pela UFRN também. Bom, eu fui convidado pela professora Socorro Pereira, Tia Help, como costumamos chamar, para gravar esse vídeo e explicar um pouco para vocês como foi a minha experiência dentro do Centro de Referência da região do Araripe. Eu sempre fui muito envolvido com as áreas das ciências. Logo, meus professores eles viram essa minha habilidade para ciências e começaram a me incentivar a participar de feiras de ciência. Em 98, eu fui convidado pela professora Expedita a participar da Feira de Ciências da região do Araripe, com o meu primeiro trabalho, que era falando sobre o fogo, sobre combustão, enfim. E foi quando eu pude ter contato com o mundo das ciências, e então eu conheci o Centro de Referência em Ciências da região do Araripe, que fica na Escola Luiz Gonzaga Duarte. Minha vivência dentro do laboratório, ela sempre foi marcada de muitas aventuras. Eu me lembro que eu era muito danado, eu era muito danado no laboratório, e os professores sempre reclamavam comigo e tal, porque eu era aquela criança curiosa, que sempre queria saber um pouco mais de tudo. Então a professora Socorro Pereira, ela me chamou para uma reunião, e então eu fui vi como era o trabalho do laboratório e comecei a participar como voluntário nas aulas de Química e Biologia. Inicialmente eu tive uma aptidão maior para Química. Inicialmente os laboratórios eram de Matemática, Física, Biologia e Química e ficavam separados em 2 blocos. Eu participava do bloco, obviamente, de Biologia. É um prazer estar falando, resgatando essa memória do laboratório, porque fez parte da minha vida e eu tenho muito orgulho disso. Eu praticamente morava no laboratório, porque eu estudava pela manhã, à tarde eu ia para o laboratório e à noite também. Então era muito dinâmico. E eu acabava tendo contato com todo mundo da escola e de outras escolas também. Então eu era um garoto muito popular na época. Todo mundo me conhecia como menino do laboratório. São lembranças muito boas que eu tenho. Então, inicialmente, a professora Socorro Pereira ela me deu todo o apoio necessário para que eu pudesse desenvolver o meu conhecimento e as minhas aptidões nas áreas das ciências, né? Então ela sempre falava uma coisa, que era a aprendizagem pela descoberta. Isso é muito importante, quando o aluno ele tem o contato direto com a matéria e ele pode se debruçar em cima daquilo, o conhecimento ele se torna muito mais tangível. Então a professora Socorro, ela me deu todo o apoio necessário nessa época, junto com outros alunos também que eu pude conhecer, formei grandes amizades dentro do laboratório, pude participar de vários projetos, como o Sabão Nosso de Cada Dia. Então a gente viajava como uma caravana para todas essas cidades locais, eram divididos em grupos e a gente podia espalhar o laboratório como divulgador de ciência mesmo, e participar dos projetos, ir para a Feira de Ciência. Isso foi muito importante. Bom, o laboratório inicialmente ele teve um impacto muito importante na minha vida escolar, porque me ajudava, me dava incentivo, na verdade, a participar mais das aulas, a dúvidas, e os professores eles sempre estavam muito acessíveis. E eu tinha um contato direto com a matéria. Tanto que no terceiro ano eu não tive dificuldade nenhuma com química orgânica, porque já era uma coisa que eu já vinha vivendo há muito tempo, que era dentro do laboratório. Então o laboratório ele me proporcionou um maior desempenho dentro da sala de aula, onde eu podia perceber com mais claridade o que estava sendo dito em sala de aula, seja nas aulas de química, de biologia ou até mesmo em outras áreas,
como história, geografia, porque a forma como se trabalhava na escola era muito interdisciplinar. Então uma coisa ia puxando a outra e quando você via o processo de conhecimento ele estava cristalizado de uma forma homogênea. É tanto que eu não tive dificuldade para fazer Enem ou vestibular na época, porque o conhecimento que eu tinha adquirido ele era muito rígido, ele era muito cristalizado, ele estava muito claro, muito limpo. Obviamente eu tinha algumas dúvidas em alguns assuntos, principalmente matemática, que eu nunca fui muito bom, mas a matéria em si, o conteúdo que era passado, isso era muito claro na minha cabeça. Isso devido a essa experiência do laboratório. Inicialmente eu sempre fui muito danado no laboratório. Eu era conhecido como o aluno mais bagunceiro, assim, porque eu não seguia muito as regras. Então, eu levava muita bronca da professora Socorro, da professora Eva, das viagens, era fantástico. Uma coisa que eu acho fantástico até hoje é o laboratório ter me proporcionado a vivência de poder viajar e conhecer outros lugares, seja cidades próximas como Muricuri, Trindade, Exu, Timorante, esses locais que a gente não conhece normalmente, ou seja, viagens mesmo para mais longe, como Recife, Fortaleza, Cuiabá. A viagem de Cuiabá para mim foi inesquecível, porque a gente participou da 56ª reunião anual da SBPC e ali eu estava num mar de pesquisadores, num mar de pessoas que eram envolvidas com ciência e meus olhos brilhavam quando eu via toda aquela multidão e estava num ambiente que eu gostava, né? E tinha um professor ali para poder me apoiar e dizer, é por aqui, é por ali, vai ali perguntar aquele professor. Então isso é muito importante. A viagem de Cuiabá ela foi inesquecível, mas tiveram outras viagens. A gente foi para Petrolina, para Recife, entre outras cidades, para poder desenvolver o hábito de produzir ciências e divulgar ciências. E isso é muito importante. Para vocês que estão agora no laboratório, que começaram agora e que também têm essa vontade, a minha dica é que sejam perseverantes, tenham força de vontade. Nem sempre tudo vai vir de mão beijada, mas o seu esforço ele vale muito a pena. A professora Socorro mesmo sabe que eu não tinha muita verba na época, fui de uma família pobre, né? Então tudo para mim era muito difícil, até uma viagem ou comprar um salgado, alguma coisa assim, tudo para mim. Uma coisa importante também que o laboratório me proporcionou foi a experiência e o contato com a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Eram desenvolvidas atividades onde esses alunos eram trazidos para o laboratório e a partir daí a gente tinha um contato maior com essas pessoas e podia viver uma realidade diferente daquela que a gente vivia. Conheci pessoas fantásticas, aprendi Libra, Braille, pude trabalhar com pessoas que realmente lutavam pelo conhecimento. Algumas delas estão formadas hoje, que me orgulha muito, que a gente fez parte disso tudo, né? Então pessoal, no laboratório eu tive a oportunidade de desenvolver projetos e experimentos e poder estar participando de eventos, e isso me ajudou muito na minha carreira e ajudou muito como pessoa também, na formação do meu caráter, na formação da pessoa que eu sou. Então eu queria deixar uma mensagem para vocês, é que tenham perseverança, tenham força de vontade, acreditem no seu potencial e estudem bastante, se debrucem no conhecimento, porque é uma coisa que ninguém toma da gente, tá? Acreditem nos seus professores, eles são as melhores pessoas para lhe guiar e dizer qual o melhor caminho que você deve seguir. Eu tive um imenso prazer de poder ter conhecido a professora Socorro, entre outros professores que me ajudaram bastante na formação da minha pessoa e na formação do meu conhecimento. Isso eu sou eternamente grato e orgulhoso por ter feito parte dessa família. Um beijo a todos.